Existe uma dor que quase ninguém fala sobre ela. Não é uma dor da perda, não é a dor da rejeição. É a dor de saber que alguém contou uma história sobre você. E as pessoas acreditaram. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez alguém tenha distorcido uma conversa. Talvez alguém tenha contado apenas uma parte da verdade. E talvez alguém tenha feito você parecer alguém que não é. E se eu te disser que uma história escrita há milhares de anos fala exatamente sobre isso? Hoje vamos mergulhar em 2 Samuel 19 e conhecer um homem chamado Mefibosete. E talvez você se veja nessa história. Para entendermos esse encontro, precisamos voltar um pouco no tempo. Mefibosete era neto de Saul. E aqui já existe um problema, porque Saul havia sido rei antes de Davi. Normalmente, naquela época, quando um novo rei assumia o poder, os descendentes da família anterior eram vistos como ameaça. Mas Davi havia feito uma promessa, uma aliança de amizade com Jonatas, pai de Mefibosete. Por causa dessa promessa, Davi decidiu proteger Mefibosete. Mais do que isso, ele o trouxe para dentro do palácio, sentou à mesa do rei, tratou, na verdade, como família. Olha que coisa maravilhosa. Mas então veio um momento difícil, quando Absalão se revoltou contra Davi. O rei precisou fugir, e foi nesse momento que apareceu Ziba, servo de Mefibosete. Ziba chegou até Davi dizendo algo muito sério. Disse que Mefibosete havia ficado em Jerusalém esperando uma oportunidade para recuperar o reino de Saul. Em outras palavras, Ziba estava dizendo que Mefibosete havia traído Davi. Essa história está te lembrando algo? Imagine a decepção. Imagine a dor. Imagine ouvir isso de alguém em quem você confiava. E Davi acreditou. Essa é a parte mais humana da história. Escuta só. Agora pare para pensar. Quantas vezes isso acontece hoje ainda? Alguém escuta uma versão, acredita sem investigar, toma uma decisão, faz um julgamento. E a pessoa acusada nem teve a oportunidade de falar. Famílias se afastam assim, amizades acabam assim, casamentos terminam assim, igrejas se dividem assim, porque uma versão chegou primeiro. Olha que reencontro maravilhoso. Quando Davi retorna para Jerusalém, ele encontra Mefibosete. E algo chama a atenção imediatamente: a aparência dele.
A Bíblia diz que ele não cuidou dos pés, não aparou a barba, não lavou a roupa, desde o dia em que Davi havia partido. Isso era um sinal de tristeza profunda. Era como se ele estivesse dizendo: Eu não comerei, eu não comemorei a sua saída, eu não fiquei feliz, eu sofri enquanto você estava longe. Uma lição importante. E aqui eu aprendo uma coisa muito forte. Preste atenção. Nem tudo é o que parece. Nem toda a história está completa. Nem toda acusação é verdadeira. Nem toda opinião representa a realidade. Vivemos em uma geração que julga muito rápido. Vê um vídeo de 30 segundos, lê uma legenda, escuta uma conversa e já tira conclusões. Mas a Bíblia nos lembra que existe sempre uma história por trás da história. Talvez exista algo que você precise ouvir hoje. Você não consegue controlar tudo o que falam sobre você. Você não consegue impedir todas as mentiras. Você não consegue convencer todas as pessoas. E sabe de uma coisa? Nem Mefibosete conseguiu, mas ele continuou sendo quem era. Continuou fiel, continuou íntegro, continuou verdadeiro, porque a identidade dele não dependia da opinião das pessoas. Trazendo nossa vida de exemplo, talvez alguém tenha falado de você. Talvez alguém tenha distorcido suas intenções. Talvez você tenha perdido amizades. Talvez tenha sido julgada injustamente. E amiga, dói. Claro que dói. Mefibosete nos mostra que isso não é dor nova. Ela existe há séculos. Mas ele também nos mostra algo importante. A verdade pode até caminhar mais devagar que a mentira, mas ela continua caminhando. Quando leio essa história, não vejo apenas Mefibosete, vejo todas as pessoas que foram mal compreendidas. Vejo todas as pessoas que foram julgadas sem serem ouvidas. Vejo todas as pessoas que carregam a dor de terem sua história contada por outra pessoa. E talvez Deus esteja lembrando você hoje de uma verdade simples. As pessoas podem interpretar você de forma errada, mas Deus conhece a verdade completa. Ele conhece aquilo que ninguém viu. Ele conhece as lágrimas que ninguém percebeu. Ele conhece o seu coração. E isso é muito mais importante do que qualquer acusação. Pensa nisso. Se essa mensagem falou com você, deixe um comentário. Quero saber, você já viveu uma situação que alguém acreditou em algo que não era verdade sobre você? No próximo vídeo, vamos conhecer um homem chamado Basilai. Você já ouviu falar dele? E descobrir quem realmente permanece ao nosso lado quando atravessamos os momentos mais difíceis da vida.